Você vai assistir agora aqui na RDC TV a íntegra da palestra feita há poucos instantes pelo presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, em um grande evento para mais de 400 prefeitos de todo o Rio Grande do Sul, que prestigiaram um grande evento da Assembleia Geral da FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, aqui diretamente dos pavilhões da 42ª Expo Inter, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Confira agora aqui na RDC TV. Todos os prefeitos e prefeitas que estão hoje aqui, com muita honra, agradeço a FAMURS essa possibilidade. Quero dizer para vocês que eu posso falar sobre duas situações interessantes e importantes da minha vida. A primeira é que eu exerci 3 mandatos de prefeito e fui vice-prefeito da minha cidade no mandato do então prefeito Ciro, deputado Ciro, secretário Ciro, que está aqui conosco. E se disser para vocês que a experiência que eu tive como prefeito foi a que mais me valeu para ser presidente do Grêmio, vocês acreditariam? Porque tem um conceito muito equivocado, que se coloca às vezes no inconsciente coletivo das pessoas, que o empresário bem-sucedido será um bom gestor de clube bem-sucedido. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que o empresário bem-sucedido pode superar a uma governança bem-sucedida? Vocês acham que é a mesma coisa? Que o futebol e que um clube de futebol deve ser administrado como empresa ou um clube de futebol deve satisfações públicas a muitos torcedores? E aí reside uma diferença fundamental. Fundamental. Se há uma coisa onde os conceitos da administração pública estão presentes, é um clube de futebol que deve prestar contas. E vamos ver. Os princípios que regem um clube de futebol: impessoalidade, probidade, publicidade, sujeição aos controles, observância dos princípios da legalidade, se sujeita a um conselho deliberativo, se sujeita a um conselho consultivo, se sujeita também à mídia e, principalmente, a percepção e o comportamento de uma torcida inteira que tem voz e participação através das mídias sociais. E o empresário o que faz? Cuida da sua empresa da melhor maneira possível, geralmente muito bem cuidada, visando o quê? A satisfação do seu negócio e o lucro. Não se trata, muitas vezes, o empresário bem-sucedido ter o conceito público de gestão. Por isso que eu digo, a coisa que mais me ajudou a ser presidente do Grêmio, para mim, que era um gremista, um ilustre desconhecido, foi ter sido prefeito. Aprendi a me comportar com os princípios da responsabilidade fiscal, aprendi a me suportar, a me sujeitar aos controles de todas as ordens, do Tribunal de Contas, Ministério Público, Câmara de Vereadores e tudo mais, e estes princípios são muito utilizados também num clube de futebol. E para dizer que isso não é verdade, todos os prefeitos que entram, e muitas vezes os prefeitos entram, como eu entrei a primeira vez em 1993, louco de vontade de fazer. E muitas vezes, no impulso de fazer, se comete muitos equívocos, se comete muitos erros. Retornei à prefeitura, e quando retornei à prefeitura, a primeira coisa que tive o cuidado de fazer foi exatamente trabalhar todo o planejamento dos próximos 4 e talvez 8 anos, caso houvesse reeleição. Cheguei no Grêmio, sucedendo o presidente Fábio Koff, um dos maiores presidentes da nossa história, talvez o maior presidente da nossa história. A melhor memória, o mais campeão de todos. E vocês acham que isso não é uma comparação que dá arrepio? Dá arrepio, sim. Sucedeu o presidente Koff no momento onde o clube tinha dificuldades financeiras, vinha de 15 anos praticamente de derrotas, não tinha campeonatos expressivos, vinha num plantel que estava completamente desgastado, caro e sem resultado, e tu tinha que tomar decisões. E essas decisões foram tomadas a partir de um único conceito: austeridade. Vamos, antes de ganhar títulos, colocar o clube em ordem. E naquela oportunidade nós fizemos uma medida muito simples. Foram
colocados à disposição 14 jogadores. E se vocês querem lembrar os jogadores que saíram, Barcos, Moreno, Zé Roberto, esse Dudu do Palmeiras, Riveiros e tantos outros que eram jogadores importantes e titulares do Grêmio. Vendido isto, nós atendemos o primeiro conceito, que foi tentar colocar a folha de pagamento em dia. Ou seja, aquilo que nós podíamos pagar estava dentro do nosso mês. E quem pensa que no futebol não ter condições de pagar faz um processo que dá certo, não. Cumprir com aqueles que tu tens obrigações e cumprir com absoluta fidelidade de datas, isto no futebol dá confiança, dá respeito, dá crédito. E isto faz time jogar. E isso é o importante para acontecer. Segundo momento, fomos comprar jogadores. E aqui eu pergunto aos quem gosta de futebol, quem acompanha futebol. Quem foram os 2 primeiros jogadores que foram comprados em 2015, depois que assumimos? Primeiro jogador, Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira. Porque tinha um perfil de jogador que podia jogar, que estava ainda jogando com a carreira, tinha o que fazer, estava ainda disposto a confirmar o seu bom futebol. Segundo jogador que nós compramos, qual foi? Douglas, que foi o melhor jogador da Copa do Brasil de 2016. E quando eu digo isso, não é porque tivemos êxito com esses 2 jogadores naquele momento, é porque o perfil de contratações mudou. O perfil de jogadores que queríamos eram jogadores que estavam ainda num processo de vontade de jogar, já tinham passado por vários clubes, mas queriam se firmar e se confirmar também nas carreiras. E o outro projeto que o clube fez foi exatamente dizer que as categorias de base eram fundamentais para estabelecer competitividade, plantel, ativos e ganhos esportivos. E fizemos isso. E quando eu voltei a segunda vez à prefeitura, eu não cometi o erro de sair fazendo tudo desesperadamente, como tudo tinha que ser resolvido em 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Vamos planejar o clube, e esse aprendizado eu tive na prefeitura. E como nada na vida acontece por acaso e é verdadeiro, esses 2 projetos de comprar jogadores que estavam com esse perfil, jogadores formados em casa, e o Grêmio, a partir dali, constituiu um time que conseguiu chegar no 3º lugar do Campeonato Brasileiro em 2015. E aí foi dito naquela oportunidade, porque nos classificamos para a Libertadores, que aquele momento de 2015, quando classificamos para a Libertadores em 3º lugar, não era o melhor momento para o Grêmio voltar a disputar a Libertadores. E por que eu digo isso? Só para dizer uma coisa que eu aprendi na vida também. Não tem na vida pública, seja qualquer um que tenha que justificar as coisas para os outros, não tem na vida pública outra receita a não ser tu contares a verdade. Não tem como tu não dizer coisas que as pessoas não entendam, não tem como tu falsear fatos, não tem como tu criar situações. A percepção das pessoas é muito aguçada. E se tu conseguires dizer a verdade, e se tu conseguires dizer o que tu está fazendo, e se tu dizeres o que tu está fazendo começar a corresponder na prática, existe um elemento na vida pública que se torna fundamental. A pessoa pega crédito. E quando pega crédito, para o político, para dirigente de clube, fica tudo muito mais fácil, porque a relação de confiança se estabelece. Tudo que tu passa a dizer, pelo menos, mesmo que haja dúvida das pessoas, passa a ser ouvido, refletido, não assimilado às vezes, mas pelo menos aquele ambiente tem a percepção de que alguma coisa ali está sendo dita que pode ser ajudada. E a vida pública é isto. E nós batemos o tempo inteiro de 2015 para cá, que o nosso processo do Grêmio era de austeridade. Chegou o final de 2015, ficamos em 3º lugar no Brasileiro, fomos jogar Libertadores, dissemos que não era o melhor momento para jogar, fomos a 2016. Nosso grande sonho naquele momento era deixar o Grêmio ajustadinho e ganhar o Campeonato Gaúcho. Pequenininha ambição, mas era o possível. E isto foi dito e reiterado diversas vezes. Só que chegou 16, não ganhamos o Campeonato Gaúcho. Fomos para a Libertadores,
caímos fora nas oitavas de final, passamos da fase de grupo. Depois fomos disputar o Brasileiro e estávamos nos arrastando. Ficamos na 6ª, 7ª posição, mas naquele ano fomos campeões, pentacampeões da Copa do Brasil. E aí, tudo aquilo que se justificava como medidas administrativas, como medidas de austeridade, como medidas de saneamento do clube, começaram a fazer muito sentido para a torcida, porque o clube estava efetivamente se saneando, e efetivamente o clube passou a competir em cima das políticas de contratações baratas e produtivas e em cima da formação de jogadores. E sabe quantos jogadores saíram dali? Vamos lembrar? O Wallace, Pedro Rocha, Everton, Luan, Arthur, agora Matheus Henrique, Jean-Pierre, está aí o PP, e eu diria mais para vocês, lá nos profissionais tem 4 jogadores que estão vindo de lá, que nem apareceram ainda, que estão treinando já para pegar corpo, para pegar estofo, e isto faz parte de um planejamento adequado de produzir. E jogamos com um time que o ano passado sequer se classificou numa transição, que é um sub-23 que disputa um campeonato nacional, que jamais classificou. E este final de ano, no mínimo, 5 jogadores desse time, que será campeão brasileiro do campeonato sub-23, serão incorporados no plantel profissional. Ou seja, formar jogadores é fundamental para um clube. Tanto isso é importante para o clube, que agora nós estaremos começando em setembro uma grande obra de reformulação do CT, onde construiremos alojamentos novos, refeitórios novos, áreas de fisiculturas novas, departamento de saúde novo, todo um processo de campos novos para exatamente dar uma dimensão de formação muito mais importante. Passado esse processo, na continuidade, chegou o ano de 17. Não ganhamos o Campeonato Gaúcho de novo. Fomos jogar a Copa do Brasil, ficamos nas semifinais, mas, em compensação, acabamos sendo tricampeões da América. Mais uma vez, aquele discurso que se fazia no sentido de dizer que o processo de austeridade, o processo de gerenciamento, o processo de clube é fundamental para que ele estabeleça uma relação de competitividade, confirmou-se com a torcida, porque o Grêmio foi campeão e deu resultado positivo no seu balanço e no seu superávit financeiro. Chegou 18, fomos ser, primeiramente, campeões da Recopa, bicampeões da Recopa. Chegou lá, depois fomos ser campeões gaúchos. Depois de 3 anos fomos ser campeões gaúchos. E hoje mantemos um time que está competindo, porque essa história de ganhar todos os anos a gente não sabe se vai acontecer. Mas o importante no futebol não é estabelecer uma situação de disputa de títulos. O importante é tu estar sempre disputando títulos. É tu estar sempre na hora de chegar e poder disputar. Tu estar sempre pronto para disputar. E eu acho muito salutar que o Rio Grande do Sul acabe com essa história da gangorra, esse negócio de o Grêmio Internacional estarem sempre um para baixo, outro para cima, um para baixo, outro para cima. O bom no futebol gaúcho era que um dia que os 2 clubes puderem sempre disputar. Claro, no nosso caso, tomara que o Grêmio ganhe sempre, mas sempre que a gente possa chegar na final, os 2 clubes seria uma coisa muito interessante, como está na hora, agora nós podemos ter isso rapidamente. E tudo isso acompanhado num processo de gestão que eu quero começar a mostrar para vocês de uma maneira muito rápida de como se faz isso, de como a gente conseguiu fazer isso, que não houve improviso absolutamente nenhum em tudo que aconteceu no Grêmio depois de 2015. O Grêmio só tem um negócio para realizar, só um negócio para realizar. O Grêmio era um clube, há pouco mais de 10, 15 anos atrás, que tinha tudo, tinha xadrez, tinha tênis de mesa, tinha bolão, tinha remo, tinha ping-pong, tinha futebol de salão, tinha basquete, tinha tudo. Atletismo. O Grêmio hoje não tem nada. O Grêmio não tem nenhuma atividade social. O Grêmio não tem piscinas. O Grêmio não tem mais a ilha. O Grêmio não tem nenhuma outra atividade que não seja exclusivamente formar jogadores de futebol e preparar ambiente para o futebol e dominar o negócio futebol. Por isso que o nosso negócio é entretenimento socioesportivo focado no futebol. Nossa missão é satisfazer o universo de torcedores e o público aficionado por vitórias e conquista de títulos. A nossa visão do clube é estar sempre em primeiro nível do futebol mundial. E o Grêmio professa valores para que isso aconteça. Porque na vida, e de vez em quando acontecem situações de cobrança política de cada um, principalmente no clube de futebol, na vida
não existe nada se a gente não tem valores a serem observados. Valores que eu digo de comportamento, de ética, de moral, de relacionamento. A vida da gente não está numa situação aqui e daqui para frente eu passo somente a ser o que os outros querem e esqueço o meu passado. Isso não existe. A vida da gente são valores e o Grêmio professa isso. Bom senso e atitude, atenção e respeito ao torcedor, valorização da história, atualização e inovação, ética e responsabilidade, espírito vencedor, honestidade de propósitos, humanismo e responsabilidade social, competência gerencial e valorização dos funcionários, unidade e comprometimento, doação, amor e paixão pelo clube, transparência. O torcedor não gosta de ser enganado. O torcedor não gosta de se sentir enganado. O torcedor gosta de saber que o clube está fazendo aquilo que ele percebe que está correto. Os nossos objetivos estratégicos são os seguintes: atualização ao mercado do futebol mundial, modernização administrativa e gerencial, transparência e unificação da gestão, implementação do modelo de profissionalização gerencial, melhor aproveitamento das potencialidades da base, conquista de títulos. O Grêmio opera, e quem pensa que o Grêmio opera na individualidade, no seu presidente, está muito enganado. Muito enganado. Nossas decisões operam mais ou menos no nível que vocês têm, que eu tinha no nível de prefeitura, nível de secretarias. O Grêmio tem um conselho de administração, um presidente, 6 vice-presidentes e pessoas convidadas para assessorar o conselho de administração. Esse conselho se reúne sistematicamente todas as segundas-feiras e delibera todos os temas essenciais e estratégicos do clube. Depois disso e abaixo disso, tem um CEO, um gerente geral. E somente daí, a partir desta escala, começam a ser remunerados os nossos gerentes. O CEO é remunerado, aí tem o gerente de marketing, tem o gerente de futebol, tem o gerente patrimonial, tem o gerente contábil, tem o gerente jurídico, tem o gerente de planejamento, tem o gerente pessoal, todos esses, o gerente financeiro, todos esses são remunerados e prestam absoluta prestação de contas ao CEO, e o CEO presta a prestação de contas ao Conselho de Administração, que, por sua vez, repassa a ele as orientações gerais do clube. Tudo isto que acontece só tem um objetivo: a arena, os centros de treinamentos, os modelos de gestão, nosso patrimônio, a gestão empresarial, uma governança sólida que faz parte de todo esse contexto, o relacionamento inteligente com os nossos sócios, tudo isto exclusivamente para ter o domínio do negócio de futebol. Se alguém pensa que no futebol vai ter sucesso empurrando com a barriga as estruturas ou rolando as suas dívidas e não as cumprindo, está muito enganado. E aqui vai, o Grêmio adotou estratégias para que isso acontecesse, e eu digo para vocês, eu aprendi isso na prefeitura. E sabe como? Com a cultura que todos nós, agentes públicos, temos da responsabilidade fiscal. Não existe outro meio de não ter sucesso numa vida pública se não criar as condições de fazer aquilo cujo final do exercício, do resultado, tem absoluta correspondência na responsabilidade fiscal e no equilíbrio das contas. E para isso, quando a gente pegou em 2014, final de 2014, foi feito um diagnóstico sobre isso. O Grêmio arrecadou naquele ano 206 milhões de reais. Mas um indicador gerencial que o Grêmio tinha e que era péssimo era exatamente o nosso EBITDA, que foi menos 1 milhão de reais. E o nosso déficit operacional foi de 32 milhões de reais. Já 2015, com várias medidas adotadas, arrecadamos menos, 190 milhões. Em compensação, tivemos um EBITDA já de 4 milhões positivos, ou seja, a operação interna do Grêmio começou a ter resultados extremamente favoráveis e já com indicador de recuperação. Mas tivemos um déficit operacional naquele ano de 38 milhões. Já em 2016, a rede começou a ser invertida, ou seja, tivemos uma arrecadação de 229 milhões, um EBITDA de 32 milhões e um lucro líquido de 35 milhões. Aqui tem um fato importante. Aqui, efetivamente, nós tivemos uma situação de renegociação dos nossos contratos de televisão. E fomos facilitados exatamente pela forma como cada clube conduziu. O Grêmio soube fazer um jogo e uma negociação muito mais relevante. Naquela oportunidade, nós recebemos 100 milhões de luvas. Não de uma vez só, mas o Grêmio começou a fazer desses 100 milhões de luvas amortizações de dívidas. E aí vocês vão entender, quando eu digo isso, o resultado que nós chegamos em final de 2018. Mas naquele ano já deu 32 de superávit, 35 de EBITDA e 35 de superávit. Já em 2017, o ano que nós fomos campeões da Libertadores, já tivemos uma receita de 347 milhões,
um EBITDA de 87 milhões e um lucro líquido de 11 milhões. Em 18, chegamos a uma arrecadação total do clube de 402 milhões, tivemos um EBITDA de 136 milhões de reais e um lucro líquido de 54 milhões de reais, que nominalmente foi o maior lucro líquido de clubes do futebol brasileiro, acima do Palmeiras e acima do Flamengo. Aliás, do Palmeiras, que Deus o tenha, né? Graças a Deus. Porque não tem, vou dizer para vocês, nesse tipo de negócio de futebol, a gente se mantém numa elegância, num comportamento, ganhar dos poderosos é bom, é bom. E aqui vai o comparativo exatamente dos efeitos das políticas que o Grêmio adotou. 2017, quando nós arrecadamos 347 milhões, e 2018, quando arrecadamos 402 milhões, nós tivemos um acréscimo de receita orçamentária e execução de realização de receita de 16%. O nosso EBITDA, que foi de 87, que passou para 136, teve um aumento de 56%. Mas o nosso lucro líquido, que foi de 11 em 2017, passou a ter 54, um aumento de 391%. Mas o dado mais importante não está aqui. Porque o dado mais importante é que se tu começar a olhar simplesmente para as campanhas, para as vitórias, para os títulos e olhares para as receitas, tu te impressiona. Mas se tu não cuidar da outra ponta, nada vai acontecer. E aqui eu quero que vocês percebam exatamente onde é que teve um verdadeiro sucesso do Grêmio. Se nós tivemos uma receita que foi de 347 milhões e um custo de 260 no ano de 17, e se nós tivemos uma receita de 402 milhões em 2018 e tivemos aqui uma despesa de 265 milhões em 2018, nós aumentamos a nossa receita em 16%, mas a nossa despesa aumentou apenas 2%, abaixo da inflação. E quem não controla as duas pontas, a melhoria e a condição da sua receita, e não consegue controlar, e não mantém os seus controles internos de execução de contratos, de despesa, de compras e tudo mais, vai acabar fazendo um desequilíbrio de contas. E o fato de ter aumentado apenas 2% da nossa despesa de um exercício para o outro melhorou muito a nossa performance. Aqui está uma outra estratégia que o Grêmio adotou e acabou vencedora, e acabou sendo um dos fatores de sucesso do Grêmio a partir exatamente das condições da política estratégica financeira que o Grêmio estabeleceu. O Grêmio em 2014 tinha dívidas em bancos, isso aqui endividamento bancário, 53 milhões a curto prazo, 6 a longo prazo. 2015, 69 no curto prazo, 16 no longo prazo. 16, 68 no curto prazo, 15 no curto prazo. 17, 66 milhões no curto prazo, 13 no longo prazo. Em 18, e esse dado está atualizado, nós temos 9 milhões de contas no curto prazo, no longo prazo, e 17 milhões no curto prazo. Só que esses 17 milhões não existem mais, o Grêmio já liquidou, o Grêmio já pagou. O Grêmio hoje vive, desde março, 0 de endividamento bancário nesse exercício. E somente para vocês verem, nós fizemos o exercício na segunda-feira passada dos custos financeiros que deixaram de sangrar dos cofres do Grêmio, que deixaram de sair, e que se tornaram reincorporados no nosso ativo para despesas, para manutenção, para custeio, para investimento. Nós tivemos aqui 10 milhões de reais de incremento que foram economizados com o não pagamento de encargos bancários. E aqui, nós já queremos, se tudo acontecer dentro das nossas previsões, nós podemos chegar agora, já nesse final de exercício, porque esses 9 milhões serão devidos apenas no segundo semestre de 19, nós queremos ver se nesse segundo semestre nós finalizamos essa conta e o Grêmio tenha 0 de endividamento bancário. Vamos? Isso aqui é uma coisa rápida, porque o Grêmio tem várias composições das suas receitas. O Grêmio compõe as suas receitas no quadro social, nos contratos de TV, na vida de atletas, em patrimoniais, em loja, em royalties, em premiações e publicidade. E este quadro aqui mostra exatamente como as receitas do Grêmio são compostas e os percentuais que elas são exercidas. Aqui tem um dado extremamente interessante, porque as pessoas têm
vamos dizer assim, percepção dos clubes, tamanho dos clubes e tudo mais. Esse dado aqui é o dado de 17. E tem alguns conteúdos, alguns sentidos e algumas explicações que são importantes. O clube em 17, não se alterou muito isso aqui, a partir dos dados de 18 que ainda não foram publicados. O clube, isso aqui não vale para balanço, isso aqui não vale para crédito, não vale para garantia de nada. Isso aqui simplesmente é uma referência de mercado do valor que os clubes possuem. O Flamengo é o clube brasileiro que mais valor de mercado, que mais valor de marca tem. 1 bilhão 693. O Corinthians tem 1 bilhão 593. O Palmeiras tem 1 bilhão 123. O São Paulo tem 994. O Grêmio é o quinto clube e o primeiro clube fora do eixo Rio-São Paulo que tem percepção, valor de marca, 706 milhões. E o Internacional é o sexto clube sétimo clube de percepção de marca, que é sexto, com 627 milhões. E o referencial disso é exatamente isso. Os dois clubes gaúchos, na ponta do Brasil, não estão lá entre os clubes que são top do Rio e São Paulo, nem os clubes mineiros, nem outros clubes, mas os dois primeiros clubes fora do eixo Rio e São Paulo, que têm valor de marca perceptível no país, Grêmio e Internacional, quinto e sexto lugar. E o Grêmio se mantém nessa posição desde 2014, ou seja, o Grêmio mantém um valor ascendente da percepção e no valor da sua marca, que leva em conta títulos, que leva em conta a torcida, que leva em conta tamanho de torcida e tudo mais. Tudo isso exclusivamente para buscar títulos, para atender o negócio futebol, para dar aos seus aficionados e à sua torcida essas garantias. E esse projeto todo, que acabei rapidamente colocando aqui assim, porque se nós fôssemos fazer uma coisa mais detalhada, era muito, muito longo, mas isso nos deu pentacampeonato da Copa do Brasil, tricampeão da Libertadores, campeão do Gauchão 18, bicampeão da Recopa, bicampeão gaúcho 2019, e me desculpe os colorados, nós vamos copar mais uma vez esse ano, não sei o que vai ser, mas nós vamos copar mais uma vez. Ou vai ser a Libertadores ou vai ser a Copa do Brasil. Estou para ver aí. Embora, já estou chegando ao fim, é coisa muito rápida agora aqui. Embora o Grêmio não seja a marca mais valorizada no futebol brasileiro enquanto clube, o Grêmio é o clube que mais vende os seus produtos no Brasil. É o clube que consegue arrecadar mais recursos com os seus produtos. O Grêmio tem mais de 2.100 produtos licenciados. O Grêmio foi o único clube brasileiro que de 16 para 17 conseguiu aumentar os valores da sua venda. O Grêmio vendeu 16 milhões,1 em 2016 e em 2017 vendeu 18,7 milhões de reais com os seus produtos de licenciamento. O São Paulo, que é o segundo clube, em 2016 vendeu 13 milhões,7, depois baixou para 12,6. O Flamengo tinha 12,9, baixou para 10,3 de um ano para o outro, 16 para 17. O Corinthians de 8 de 9 baixou para 6. E o Palmeiras de 6 baixou para 5,5 praticamente. Ou seja, o Grêmio, com o esforço que faz para melhorar sua arrecadação, licenciar seus produtos e controlar tudo aquilo que diz respeito à melhoria das suas receitas, consegue fazer isto de uma maneira muito eficiente. Não é um volume adequado e que a gente desejaria, mas é nos clubes brasileiros o clube que mais arrecada. E para isso, nós, em março, criamos mais uma loja própria do Grêmio no centro de Porto Alegre. A participação dos licenciamentos do Grêmio corresponde a 5,5%, do São Paulo 2%, do Flamengo 1,6%, do Corinthians 1,6% e no Palmeiras 1,8%. Nossa loja, no exercício passado, faturou 21 milhões. Lojinha, sabe o que eu estou falando? A lojinha do estádio. A lojinha do estádio, que não é local de passagem de ninguém. As pessoas saem e vão para lá por destino, vão ao estádio, vão lá visitar, vão lá comprar, vão fazer tudo isso. Aquele varejo do Grêmio rendeu para o Grêmio, entre compras presenciais e compras por online, compras por encomenda, 21 milhões de reais. Não é pouca coisa. Isso agrega um valor extremamente importante para o Grêmio. Nosso quadro social vem sofrendo processo cada vez mais de fidelização e aumento de arrecadação. Em 2015 arrecadamos 45 milhões, em 2016 52 milhões, em 2017 66 milhões, em 2018 74 milhões, e os indicadores que nós temos para 2019, nós iremos arrecadar em torno de 77 milhões de reais de quadro social para 2019. Os nossos patrocínios vêm significativamente aumentando,
Atualmente nós temos 42 milhões de patrocínio. Quando se fala em patrocínio, se fala do Banrisul, da Vero, da Unimed, da Uber. São produtos que botam na camisa, outras formas de patrocínio, acabam dando para o Grêmio essa composição de receita de 2 milhões. Esse dado aqui está um pouquinho desatualizado, mas eu fiquei extremamente impactado. A semana passada o Grêmio recebe pesquisas de comportamento do seu torcedor. O Grêmio se relaciona com aproximadamente 10 milhões de pessoas por mês, através desses veículos. 1 milhão no site do Grêmio, 3 milhões no Facebook, 2 milhões e 600 nos seguidores no Twitter, 1,5 milhão no Instagram. Agora esses dados estão desatualizados, mas no download 600 mil, nos assinantes da Grêmio TV 400 mil, 450 mil da Rádio Umbro, que escuta a Rádio Umbro. Muito bem, esses dados já são maiores na nossa rede, mas eu recebi uma pesquisa que nos remete para uma extrema necessidade de inovar na nossa comunicação. Essa pesquisa tinha este dado, vários itens, mas tinha este dado: 66% dos torcedores que acompanham o Grêmio, que vivem o Grêmio, que acompanham o noticiário e querem saber informações do Grêmio, se comunicam ou se informam do Grêmio pelas redes sociais. Para vocês terem noção, os aplicativos das mídias impressas e tradicionais não chegam a 2%. Se você quer ter noção, a rádio é um pouquinho mais escutada porque é um veículo disponível. No entanto, cai na mídia impressa, já baixa lá para 10%. A grande forma de comunicação que os clubes têm é exatamente são as redes sociais. Não são as redes sociais dos clubes, são aquelas que falam de futebol, aquelas que manifestam posições sobre futebol, opiniões sobre futebol, que não são as oficiais, são diversas. Mas este relacionamento todo aqui é um relacionamento rigorosamente que tem que ser mudado, e o Grêmio já trabalha e está indo numa linha de fazer os seus próprios conteúdos. Nós vamos melhorar nossa estrutura de TV, nosso YouTube, nossos relacionamentos com as nossas mídias, e possivelmente o Grêmio passa a fazer logo em seguida todo um processo de produção dos seus conteúdos e vai passar a vendê-los. Nós não vamos mais nos relacionar diretamente aquelas coisas tradicionais de entrevista, não. Vai querer comprar o Grêmio? Vai ter que pagar. Vai acabar acontecendo isso. E tudo isso para satisfazer uma torcida e para ser campeão. E tudo isso, para finalizar, quero dizer para vocês que não tem duas maneiras de fazer. Tem que se organizar, tem que se planejar, tem que tomar decisões. Essas decisões têm que ser disciplinadamente cumpridas, transversar apenas com um bom laço de certeza de que tu vai atingir os objetivos, mas principalmente observar que o negócio futebol não é brincadeira. 400 milhões de reais por ano, arrecadando um clube de futebol, e tem clubes de futebol que arrecadam bem mais, se não tiver a segurança de que está tudo muito bem organizado, muito bem azeitado, muito bem cumprido, e que tu possa justificar isso de uma maneira muito concreta com o teu torcedor e passar isso, que ele possa ser fidelizado, porque o torcedor escorrega. Está bem, paga. Está bem, se associa. Está bem, compra. Está mal, cancela o título. Não compra, desassocia, enfim, faz qualquer negócio. Então a nossa relação é uma relação que quanto mais próxima e quanto mais fidelizada for, melhor. E para isso, vamos combinar, um presidente de clube, um prefeito municipal, não pode ser reizinho. Tira a sandália da humildade, vai se justificar, vai te relacionar, vai te manifestar, vai conviver, vai fazer aquilo que significa, na verdade, a justificação do teu negócio. E se o negócio do futebol é o futebol, o negócio de uma prefeitura é o município. Por isso que eu digo, olha, não existe coisa mais importante no homem do que saber o que está fazendo com educação, com segurança e com humildade. Muito obrigado. Você acompanhou agora com exclusividade aqui na RDC TV a palestra do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, sobre a eficácia da gestão. Ele que foi prefeito de Osório, é presidente do Grêmio, palestrou nesta quarta-feira, dia 28 de agosto, para mais de 400 prefeitos e autoridades do Rio Grande do Sul, diretamente no grande evento da FAMURS, realizado na 42ª Expo Inter em Esteio. Continue conosco aqui na RDC TV, porque o Rio Grande se conecta aqui.